Já faz um tempo que eu venho falando para vocês aqui no canal que parece que estão tentando transformar em normal o anormal funcionamento das coisas, sobretudo dentro do cenário evangélico. A cada dia que passa, a gente vê as coisas se complicando ainda mais, e agora, relacionado ao caso da Igreja Bola de Neve, mais especificamente a respeito do apóstolo Rina, a manchete que estampa os principais portais de notícias do país é que a justiça determinou que ele entregue as suas armas. Claro, primeiro essa informação não precisa ser corrigida. Inicialmente foi dito armas no plural e aí, claro, a polêmica é ainda maior, né? O escândalo e o escárnio é ainda maior. Mas depois uma nota publicada pela defesa do próprio apóstolo corrigiu essa informação e trouxe, segundo eles, a notícia correta, que seria, ao invés de arma em plural, arma no singular. Se trata de uma pistola que o apóstolo Rina tem e é sobre esse assunto que a gente vai discorrer um pouco nesse vídeo. Eu vou ler junto com vocês a matéria publicada e também entender um pouco sobre por que essa medida foi necessária, o que tem a ver o apóstolo, líder de uma igreja tão importante, andando armado. Que arma é essa? Por que ele tem uma arma? É correto, na sua opinião? No começo do vídeo, agora eu já queria aproveitar para perguntar para você o que você acha disso, né? O que você pensa a respeito disso? Você concorda que um evangélico, que um líder de uma igreja como Rina, que talvez a desculpa que vai ser muito comum a gente ouvir, talvez até aqui nos comentários, é que ele é uma pessoa muito odiada, ele tem muitos inimigos e etc. Eu vou dar exemplo do pastor Silas Malafaia, que em vários vídeos, em diversas ocasiões, ele já disse que tem pelo menos 7 policiais, alguns deles inclusive do BOP, que integram o grupo de seguranças do pastor Silas Malafaia. Portanto, não tem necessidade do pastor Silas que arma, uma vez que ele é bem, protegido nesse quesito. O apóstolo Rina, obviamente, tem que se discutir, tem sua segurança, mas é realmente necessário que, além de ter a sua segurança armada, que certamente é, além disso, ainda ter uma arma de fogo. E eu vou só deixar claro, não estou discordando do pastor Silas de ter segurança, ou do Rina, ou de quem quer que seja de ter segurança. É claro, a gente sabe onde que a gente vive, como que está o país, e além disso, como que é a vida, né? E não é só porque é o Brasil, não, em qualquer lugar. Você se destaca na sociedade pelo que você fala ou pelo que você tem, você precisa andar protegido, precisa andar seguro, e é o caso de líderes influentes como eles. Eles podem bancar e pagar uma segurança privada, talvez até armada, mas precisa ele ter uma arma. Você concorda que ele tenha, ele se faça de uso de uma arma para ele mesmo usar? Bom, esse é o assunto que eu queria que você comentasse aqui abaixo desse vídeo. E se você puder, claro, já deixa o teu joinha, já deixa o teu like no vídeo. Não esquece, é muito importante pra gente, beleza? Vamos ler essa matéria, a gente lê, o vídeo vai ser curto, eu queria ler junto com você essa matéria, a gente entender um pouco e fazer alguns comentários sobre isso. Vamos lá, na tela aqui do computador. Essa matéria que é publicada em diversos portais, chicogospel.com.br, G1, Folha de São Paulo, eu vou ler ela da CNN, porque na CNN trouxe uma informação que não está nos outros portais ainda, beleza? Justiça de São Paulo determina que pastor investigado por violência contra a esposa entregue arma em até 48 horas. É a capa da matéria, da matéria. A Justiça de São Paulo determinou na tarde de quarta-feira que o pastor evangélico Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, investigado por violência contra a esposa, entregue sua arma voluntariamente no prazo de 48 horas. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que completou dizendo que a determinação decorre da medida protetiva de urgência anteriormente concedida à vítima. O pastor, conhecido como apóstolo Rina, líder e fundador da Igreja Bola de Neve, é investigado desde junho em um inquérito policial instaurado após denúncias feitas pela ex-companheira e também pastora Denise Seixas. As acusações incluem lesão corporal, violência psicológica, ameaça, injúria e difamação. Logo após as denúncias, a justiça concedeu uma medida protetiva para a vítima, estipulando que Rinaldo deveria manter ao menos 300 metros de distância da Denise, familiares e testemunhas, além da proibição de se comunicar com a mulher. A advogada Gabriela Mansur, que defende a vítima, informou que anteriormente já havia uma determinação para que o pastor entregasse a arma de forma voluntária. Como não houve iniciativa por parte dele, houve um novo acionamento à justiça. Bem, ele já deveria ter entregado, porque a justiça já havia determinado
que ele voluntariamente entregasse, né, no prazo que ele quisesse. Como ele não fez, aí foi necessário que houvesse essa medida. Aspas, a recomendação do Conselho Nacional de Justiça em caso de violência contra a mulher, em que há porte ou posse de arma de fogo ou qualquer suspeita de arma de fogo, é pela busca e apreensão e entrega imediata. A decisão de primeira instância foi pela entrega voluntária. Porém, como ele não entregou, nós recorremos ao Tribunal de Justiça e conseguimos a decisão para a segurança e proteção da Denise, defesa dos direitos das mulheres e cumprimento da resolução do CNJ. É óbvio, né? E a gente vê muitos dos feminicídios que acontecem no Brasil, muitos deles mesmo. Geralmente a mulher já tem uma medida protetiva, já tem ido registrar o boletim de ocorrência, já tem todo esse aparato que a justiça lhe dá, mas aí o indivíduo não entrega a arma que eventualmente tenha, e aí por vingança, por ódio, por sei lá o que, vai lá e comete o crime. Por isso que faz parte, né, é uma das medidas, além do distanciamento, fazer com que esse indivíduo devolva ou entregue voluntariamente alguma arma que eventualmente ele tenha. E aí o apóstolo Rina, né, não fez isso. Tão bem assessorado biblicamente, mas ele simplesmente não fez. Depois que o caso já atuou na igreja, o Boletim da F publicou a nota de esclarecimento, informando que o apóstolo Rina havia se afastado, e etc. e tal. Essa parte que já fala mais sobre o afastamento dele. Procurada pela CNN, a defesa do apóstolo Reinaldo Seixas afirmou que não se opõe à apresentação da arma de propriedade do religioso, e não armas, e aí tem a correção, né? No plural, como equivocadamente chegou a ser noticiado, diz a nota. Segundo a defesa, a pistola, e a extrato da pistola, está registrada com os documentos atualizados e guardada em um cofre de um clube de tiro. Abre aspas, a existência da arma em nada interfere nas investigações em curso, que comprovarão serem falsas as acusações contra o religioso, como, aliás, já ficou demonstrado numa série de depoimentos. Inclusive, eu vou falar um pouco sobre esse depoimento para a gente concluir. A informação que traz aqui, primeiro, é que é uma pistola, não só arma, né? É apenas uma pistola, e que essa pistola não ficaria na casa dele ou em posse dele, mas ficaria guardada em um clube de tiro. É o que diz a nota emitida pela assessoria de defesa do apóstolo Rina, nesse caso, e também eles já contestam aí alguns testemunhos que já vieram à tona, inclusive semana passada foi publicado, que algumas testemunhas disseram, por exemplo, e reafirmaram, na verdade, né, por exemplo, que a Denise costuma se auto-agredir. Esse foi o termo utilizado por algumas testemunhas que são, naturalmente, da igreja e até funcionários e ex-funcionários da casa, onde ela convivia com Rina. Eles disseram terem visto e presenciado diversos episódios em que ela, irritada ou chateada, estaria se auto-agredindo. Esses depoimentos já estão rolados no processo, que obviamente tramitam em segredo de justiça, por se tratar da família. Agora, a gente precisa aguardar para ver qual vai ser o desfecho disso, né? Quem são as testemunhas que vão testemunhar em defesa da Denise, né? As testemunhas de acusação, digamos assim. Bom, com relação à arma, como já foi dito, a arma fica em um clube de tiro, não fica em posse do apóstolo Rina, mas ainda assim cabe uma reflexão. Os últimos tempos estão estranhos, muito estranhos, né? Não é comum a gente ver um líder religioso, um pastor de igreja, com a arma de fogo. Na verdade, nunca foi comum nem a gente ver esses indivíduos frequentando clubes de tiro, né? Isso se tornou moda nos últimos 4, 6 anos, não é verdade? Mas não é natural, não faz parte principalmente da cultura brasileira. Talvez isso aconteça lá fora, sabe? Nos Estados Unidos, na Europa, talvez, nem sei. Mas aqui no Brasil era impensável a gente ver um líder religioso, um pastor, seja um pastor grande ou um pastor pequeno, entrando em um clube de tiro, usando arma de fogo para disparos aleatórios ali, ou até mesmo publicar isso nas redes sociais. Hoje ficou cada vez mais comum, natural. Muitos membros, inclusive, vibram, né, quando veem o seu líder, o seu pastor, segurando uma arma de fogo no clube de tiro, disparando lá.
E isso se tornou uma coisa muito comum. E agora, veja, o apóstolo Rina tem que devolver essa pistola que ele tem. Olha que absurdo, cara. Nunca que a gente imaginou que fosse tão normal, né? Um pastor de igreja ter uma arma de fogo desse jeito. E muita gente vai dizer, não, mas é comum, para a sua defesa, ou é porque é um esporte, ou porque ele coleciona. Tem tantos esportes que são, talvez que condizem mais com a nossa cultura cristã aqui no Brasil, e é importante que a gente sempre lembre disso, né? No Brasil, não dá para fazer comparações culturais do Brasil com o que acontece lá fora. Você chega na Europa, por exemplo, é comum você ver líderes religiosos em um restaurante na hora do almoço pedirem vinho publicamente. Aqui no Brasil, eles tomam vinhos, bebem vinho, champanhe, talvez até bebida mais forte, mas ainda não está público. Isso se faz no privado. E não quero dizer que tenha problema com isso, não. De forma nenhuma. Tomar vinho com a família em casa, enfim, não vejo dificuldade nisso. Agora, em público, não é comum. Nem estou dizendo que é certo nem que é errado tomar público, mas que não é comum você chegar no restaurante e ver seu pastor tomando vinho em público. Na Europa, não. Na Europa já é comum. Na Europa já é comum em alguns lugares, por exemplo, líderes religiosos fumarem charuto. Aqui no Brasil não é. Estão tentando fazer se tornar normal, né? Tem o pastor Jack aí que coloca um monte de coisa estranha, que é cultural lá fora, mas que não é cultural aqui dentro. Não é normal. Não é comum. Não é normal a gente ver isso. E também não é normal a gente ver líderes religiosos com arma de fogo, que a gente sabe o que remete. Para mim, na minha opinião, só existem duas categorias que usam arma de fogo. Ou é policial, ou é bandido. Ou é polícia, ou é bandido. Para mim não tem meio termo. Essa história de, o cidadão de bem tem que estar armado. Não, cara. Não é assim. Não é assim. Para mim, na minha opinião, a arma é para bandido ou para policial. Um pastor que se utiliza do arma de fogo, até mesmo por brincadeira, não tem o meu respeito. Pode ser quem for. E aí você pode concordar, você pode discordar. Fique livre para comentar aqui abaixo nos comentários. Beleza? Bom, essa informação, agora a gente não tem ainda uma atualização disso, se o apóstolo Rina de fato já entregou a arma, conforme disse a defesa, que entregaria, né? Cabe agora a gente aguardar para ver assim que surgir algum fato novo sobre esse assunto, e me parece que ainda vai ter muita coisa nova a respeito disso para a gente estar comentando aqui, e aí talvez até nesse âmbito das próprias acusações feitas pela Denise sobre o Reinaldo, o apóstolo Rina, na igreja de Bola de Neve. Imagina como está a cabeça do membro da Bola de Neve na hora dessa, né? Toda semana tem uma coisa nova, toda semana tem um escândalo novo, tem uma polêmica nova envolvendo a sua liderança. Bom, fazer o quê? Um abraço, pessoal. Deixa o seu like, deixa o seu joinha e deixa o seu comentário. E se você quer continuar acompanhando os nossos comentários por aqui, basta se inscrever e ativar a notificação.